Querida igreja, um excelente sábado para todos. Como já me apresentaram, eu sou Expedito Belisário, nascido lá no centro-sul do Ceará, em Jardim, e criado em Juazeiro do Norte. Aos 16 anos, na adolescência, tive um encontro todo especial com esse Senhor que você segue, Jesus Cristo. Amém. Aos 40 anos, vim embora para Teresina. Então, hoje já estou com 12 anos nessa terra quente e maravilhosa. E eu lembrei, amada igreja, que alguns anos atrás, o meu tio, ele tinha agendado um exame da próstata, né? E no dia anterior, ele ia fazer o exame no dia seguinte. Na noite anterior, passou um amigo seu das antigas e começaram a conversar os dois. E o meu tio tocou no assunto: amanhã eu vou fazer o exame da próstata. E aquele senhor, amigo do meu tio, disse: não acredito, depois de velho, vai fazer uma coisa dessa? Vai deixar que um homem toque em você? Resultado: o meu tio deu ouvidos à voz preconceituosa do seu amigo e não foi fazer o exame. Resultado: teve que ir às pressas para o hospital, teve que fazer a cirurgia, gastou cerca de R$3.000 e passou um bom tempo usando sonda. Ele disse que sentiu dores como nunca sentiu em sua vida, porque deu ouvidos à voz preconceituosa do seu amigo. Em relação a nós, homens, e agora eu falo de maneira generalizada, nós, seres humanos, em que situação estamos diante de Deus em relação à saúde? O apóstolo João, em sua terceira carta, ele diz que tudo vá bem com você e com a sua saúde, assim como vai bem a sua alma. É o desejo de Deus, nosso Criador, que tenhamos saúde plena. Por isso o tema da mensagem: consagração integral, saúde plena, corpo, alma e espírito. Esse é o tema central da nossa mensagem. E assim como aquele senhor preconceituoso disse para meu tio que ele não deveria fazer aquele exame, assim também o inimigo de Deus, das nossas almas, através dos seus servos, aqueles que preferem deixar Deus de lado para servir ao pecado, também está em nosso ouvido dizendo assim: que negócio de santidade, que negócio de obediência, isso aí é coisa do passado, isso é extremismo, deixa disso, vive a tua vida. E agora a grande pergunta é: de fato, isso é uma realidade? Muitas pessoas têm pregado em nossos púlpitos pregações para massagear o nosso ego. Você vai ser bem, você vai se dar bem, você é próspero, você é abençoado, você, Deus te ama, Jesus te ama, Deus é amor. Continua do jeito que você está. Não importa como você está, Ele te ama. O importante é a tua fé. Tá certo? Não importa quem você é, o que importa é a tua fé. Colocando a fé acima do propósito de Deus para o homem, a gente chega já lá. Então vamos abrir a nossa Bíblia para ver a situação que está o homem. Isaías capítulo 1,
versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nada nele coisa sã, sendo feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Você entendeu, igreja, a situação do homem diante de Deus? Eu fico maravilhado com o nosso Criador. A irmã que anunciou o hino Infinita Graça, ela frisou algo que eu achei interessante. Ela disse que a igreja é um hospital, e no hospital tem o quê? Doentes, pacientes, e que um abraço é importante para quem está ali doente. Jesus, por exemplo, não esteve doente, mas chegou um momento na vida dele que ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele precisava de um abraço, e seus amigos mais íntimos estavam dormindo. E a irmã citou, aqui é um hospital, e aqui está Deus continuando com a mensagem: vocês são doentes, nós somos doentes, desde a planta do pé até o último fio de cabelo, enfermidades, feridas, umas e outras amolecidas com óleo. Essa é uma ilustração de como se encontra a nossa justiça diante de quem? De Deus. E ainda o profeta Isaías diz: nós somos como trapos de imundícia. E agora, amada igreja, você sabe exatamente o que significa trapo de imundícia, né? Em outra versão diz: vocês são como panos molhados de sangue. Essa é a nossa justiça diante de Deus. E agora, o que fazer? Desde a planta do pé até a cabeça não há nada sã. Somos pecadores e dependentes da glória de Deus. Atente para o que eu vou te falar. Foi assim que a antiga serpente deixou o homem. Recordando lá no Jardim do Éden, vamos voltar um pouco nossa atenção lá para o Jardim do Éden. O Criador do universo, depois de haver criado todo o planeta, Ele agora disse para seu Filho Jesus: façamos o homem a nossa imagem e... façamos o homem o quê? O que é que isso significa, amada igreja? Significa que o homem, ser humano, foi criado com uma missão: representar o Criador do universo aqui na Terra. Todo o universo, tudo que existe, ao olhar para o homem, deveria ver estampado no rosto do homem o Criador do universo. E assim o homem estaria glorificando a Deus, não apenas cantando, não apenas pregando, não apenas fazendo obras de caridade. O seu próprio jeito de ser, o seu comportamento, o seu porte, o seu sorriso, no seu trabalho, em todo lugar, esse homem deveria representar a Deus, mesmo em silêncio profundo. As pessoas olhar para aquele homem deveriam ver: ali está um homem de Deus, assim como fez com Elias. Elias ia passando ao longe, e a mulher olhou e disse: ali vai um santo homem de Deus. Esse é o objetivo de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas a antiga serpente deixou o homem como trapo de imundícia. Como câncer, o pecado nos consome dia a dia até a morte, porque o salário do pecado é a morte. Preste atenção, jovem, no que estou te falando, no que Deus está falando para você, garotos. Como câncer,
assim é o pecado que nos consome dia a dia até a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Então note, querida igreja, o quanto o pecado é terrível. O pecado é terrível e não podemos brincar com ele de modo nenhum. Nós estudamos na lição da Escola Sabatina, teve uma lição atrás, que lá o comentarista, aliás, o autor da lição disse que Deus está guerreando não contra os cananeus, nem contra os israelitas. Ele está lutando contra o pecado. Ele quer acabar definitivamente com o pecado e estabelecer a sua justiça e a sua santidade. Ele luta contra o pecado, esteja o pecado aonde estiver, quer no meio dos israelitas ou dos cananeus. E nós vimos um exemplo muito claro na Bíblia. Por exemplo, o exemplo de Acã. Estava no meio do povo de Deus, mas cobiçou, brincou com o pecado. Por outro lado, nós tínhamos a prostituta Raabe, do meio de um povo pagão, e houve uma troca. Acã passou para o lado da perdição e Raabe para o lado da salvação, porque ela se rendeu ao Senhor. Amém? Amém. Então note, igreja, atenção igreja, o Criador do universo não faz acepção de pessoas. Ele quer saber se você está trilhando nos caminhos dele. Seja santo, porque eu sou santo, independente de ser adventista ou não. Esse plano que Deus faz, igreja, seja santo porque eu sou santo, é para todo o planeta. Porque diz a Bíblia, dele é a terra, o céu, o mar e tudo que nele há. Amém? Amém. No princípio, Deus criou esse universo para ele. Colossenses 1,16 diz, tudo foi criado por Jesus e para ele. Foi criado por Jesus e para Jesus. Então, quer você queira ou não, o mundo, o Brasil, o nosso planeta pertence a Jesus. Nós pertencemos a Jesus e Jesus não quer nada imundo. Nada imundo. Então ele criou o universo para ele, pertence a ele e ele vai purificar, quer queiramos ou não. O que devemos fazer então? Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, o versículo 1, o que Deus espera de nós? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, ou então nosso sonoplasta projeta na tela. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mantém na tela, irmão, o versículo aí, por gentileza. Então, o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, ele disse: eu rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus. Irmãos, preste atenção, igreja. Paulo falando para a igreja e hoje o Espírito Santo falando para a igreja da esperança. Preste atenção, eu rogo a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus. E o que é que Paulo pede? O que é que Paulo roga? Que apresenteis o vosso corpo. Olha, amada igreja, apresenteis o vosso corpo. Você entendeu, jovens? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O homem pecou e está destituído de Deus, condenado à morte. O apóstolo Pedro disse que esse mundo está sendo reservado para o fogo eterno.
Por isso a Bíblia aconselha: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Jovens, adultos, crianças, porque nós temos a tendência muito grande de se embelezar pelas coisas do mundo, assim como Eva ficou encantada com aquela árvore que pertencia ao Senhor Deus. Embelezados com o mundo. Satanás, diz a escritora Ellen White, Satanás sabe que sentimento alimenta em você, para você perder o desejo por Jesus. E uma das coisas que está embelezando desde a criança, da eternidade até o velho, é isso daqui. Através do celular, Satanás tem roubado o tempo que deveríamos ter para se consagrar a Deus com Ele. Mas, amada igreja, o apóstolo Paulo rogava que a sua igreja apresentasse o seu corpo como sacrifício vivo. O homem pecou, como já falei, estava nas mãos de Satanás. Atente para isso aqui, igreja. Me parece que no livro Grande Conflito, quando Adão pecou, ele estava decidido a fazer um pacto com Satanás, para lutar definitivamente contra o Criador do Universo. Veja até que ponto nós chegamos sem Deus. Eu me recordo que no finalzinho de 1999, eu resolvi sair de Jesus. Me batizei em 1988. A minha vida na adolescência era do trabalho para a missa, para a escola. Não desfrutei do mundo. E em 99 resolvi sair de Jesus. Satanás planejou uma estratégia que me decepcionei e saí. E para você ver até onde vai um homem sem Deus. Deus me deu a oportunidade, o privilégio de ser radialista, né? Para pregar o Evangelho eterno. E diz a escritora Ellen que aquela pessoa que está em Jesus e sai dele se torna um instrumento polido nas mãos de Satanás. Era o que eu era. Saí da igreja e fui fazer programa do mundo, tocando músicas que envergonham os anjos. E para você ter uma ideia, cheguei até a fazer propaganda de macumba. Um homem de Deus propagando feitiçaria. Veja até que ponto o homem vai sem Deus. Ele de fato se torna inimigo de Deus. E aí a pergunta: jovens, igreja, de quem somos amigos? De Deus ou de Satanás? Não se engane, não é pelo fato de ser adventista do sétimo dia que eu sou amigo de Deus. Diz a Bíblia que ainda que o povo de Israel seja do tanto da areia do mar, o remanescente fiel é o que será salvo. Então, inimigo de Deus, pronto a combater contra o Criador do Universo. E o que o Senhor fez para resolver essa situação? O que Deus fez? Precisava de um holocausto. Atente, o pecado provoca a ira de Deus. Vamos repetir? O pecado provoca a ira de Deus. E não existe tamanho de pecado. Não, esse pecadinho aqui ninguém sabe, ninguém vê. Só eu e Satanás. E esquecemos de Deus, né? Porque se nós lembrássemos dele, a gente temia e não praticava o pecado. Amada igreja, é esse pecadinho insignificante, entre aspas, que nos levará à perdição, por mais pequeno que seja. Por exemplo, quanto tempo Eva levou para dar uma mordida naquela fruta? Pensou aí? Quanto tempo a mulher de Ló levou para olhar para trás? Quantas frações de segundos você leva para olhar para trás? Claro que não foi o ato de olhar para trás que ela se perdeu, mas o seu amor aos seus deuses mundanos, aos objetos, que fez ela levar à perdição. Então, um pecadinho desse tamanho, menor do que um átomo, mais ou menos isso,
é o suficiente para nos levar à perdição, porque por trás desse pequeno pecadinho tem uma coisa extraordinária que você não percebe. Por exemplo, o jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse o quê? Só uma coisa te falta. E o que estava faltando era exatamente ele tirar o coração das riquezas e colocar em Deus. Entende, igreja? Então, por trás de um pecado insignificante que não te leva à disciplina, que não escandaliza, por trás disso tem algo extraordinário que lhe afasta de Deus. E no momento do juízo final, esse pecadinho te levará à perdição. E o que fazer? É impossível abandonar o pecado. É impossível. Então Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor providenciou uma oferta impecável, sem defeito e sem mácula, a oferta mais preciosa que o céu tinha. Imagina aí, raciocine comigo como ser humano, nós condenados à morte eterna. Agora o pai olha para você e diz: minha filha, não queria que você fosse assim, eu não queria te perder para a eternidade, mas o pecado provocou a minha ira, e a única coisa que vai aplacar a minha ira vai ser o sacrifício, porque eu disse: se pecar certamente morrerá. Então o pai olha para o céu: o que é que eu faço para salvar você, igreja? O que é que eu dou para salvar você, para aplacar a minha ira? O que é? E nós sabemos que no céu existem miríades e miríades de anjos incontáveis, e o pai poderia pensar: todos os anjos que tem no céu eu vou sacrificar para salvar a tua vida, a tua alma. Mas não era suficiente. Você percebeu, igreja? Jovens, você está percebendo a gravidade que é o pecado? Os milhões e milhões de anjos não seriam suficiente para me purificar dessa imundícia que é o ser humano, a minha justiça diante de Deus. Então a oferta mais preciosa que o céu tem, chamado Jesus Cristo, foi entregue por nós. Quem crê, diga amém. Amém. Jesus, holocausto de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido por Expedito Belisário. Eu me perco se eu realmente quiser. Igreja, nós só vamos para a perdição se realmente você decidir de livre e espontânea vontade: eu quero me perder. Porque se você quiser a salvação, diz o Criador do universo: olhai para mim e seja salvo, vós todos os confins da terra. Por quê? Porque eu sou Deus. Igreja, é isso que nós precisamos entender. Eu sou Deus. Quando nós estendemos a mão para o pecado, imagine aí, quando nós estendemos a mão para o pecado, por minúsculo que ele seja, nós estamos dizendo como Eva: eu sou uma deusa. Você entendeu? Quando a serpente ofereceu a fruta para Eva, ele disse: Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, desse fruto, você vai ser igual a ele. Ou seja, você vai ser uma deusa. Assim como Lúcifer desejou ser Deus. Quando Eva ouviu isso dele: eu posso ser como ele. Ela tomou o fruto e comeu, se tornou uma deusa. Quando Adão viu o que a sua esposa fez, teve ela também como uma deusa. Olha isso como é interessante. Quando o homem viu que a sua esposa desobedeceu a Deus, querendo ser uma deusa, ele olhou para ela e disse: eu não posso perder essa deusa. E tomou do fruto e comeu também. Porque tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, acima de Deus, se torna um ídolo. Então note a gravidade que é o pecado, porque o pecado se torna um ídolo, tanto que nós não conseguimos abandonar.
Então, se o Criador do Universo entregou Jesus como propiciação pelos nossos pecados, a maior oferta que o céu tinha, Ele deu por mim, então agora, como Paulo disse, ofereça os seus corpos como sacrifício vivo. É vivo, não é morto, vivo, santo e agradável a Deus. Santo, mas expedito, como é que eu posso oferecer um sacrifício santo, se nós somos, como disse a Bíblia, menos do que nada, um trapo de imundícia? Como pode isso? E novamente repetindo o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém. Irmã Rosa, Jesus veio ao mundo não apenas para perdoar meus pecados, mas para nos purificar de toda injustiça. Amém? Ele te perdoa, igreja, e Ele te purifica. Então ofereça seu corpo como um sacrifício agradável a Deus. Do contrário, estaremos perdidos, porque Deus não tolera o pecado. Ora, Deus não poupou nem seu próprio filho. Filho, você vai morrer por Expedito Belisário? Sim, pai, eu vou morrer por ele. Filho, não é fácil. Pai, eu decido. E a gente pode ver isso daí, irmãos, lá no Getsemane. O nosso sonoplasta, coloque aí para mim, 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparta a simplicidade e purezas devidos a Cristo. Olha só, a preocupação de Paulo: assim como a serpente enganou Eva no jardim, eu temo que ela também, com a sua astúcia, corrompa a sua mente. Eis a grande preocupação. A serpente trazendo engano constante para os nossos corações. Então agora, igreja, o que devemos fazer? Como diz aqui o título do programa, Mês da Atenção Integral. E o tema da mensagem, consagração integral. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, igreja, a entrega é total. Não vou entregar só o meu corpo, mas os meus sentimentos, os meus pensamentos. Como nós sabemos, quando a Bíblia diz a alma, ela se refere às emoções. Então, entregue a Deus, santifique a Deus, corpo, a alma, que é os sentimentos, as emoções e o espírito, e se conserve íntegro até a vinda do Senhor Deus, porque do contrário, minha amada igreja, não tem como. Jesus, se nós continuarmos no pecado, Jesus teria que morrer de novo, e Ele não vem mais para salvar, Ele vem para buscar os salvos. Amém? Amém. E para encerrar nossa mensagem, vamos abrir a Bíblia. Olha o apelo que Deus faz. Isaías 27, versículo 5. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Na mensagem de hoje, nós vimos que, por natureza, estamos desviados de Deus, que o nosso desejo é contra Deus. Estando em pecado, somos usados como instrumentos de Satanás para blasfemar do Deus de Israel. Quando dizemos que somos adventistas, mas vivemos como um mundano, nós estamos blasfemando de Deus. O mundo lá fora, ao olhar para nós, se ele não perceber que em nós está
Jesus estampado em nós, estamos tomando o santo nome de Deus em vão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É esse homem que Deus criou que vai levar para o céu. Existe uma mensagem satânica pregada em algumas igrejas que diz que quando Cristo vier, Ele vai completar. E aí nós relaxamos. Aquele pecadinho do coração a gente deixa. Eu vou deixar ele aqui. Aí quando Cristo vier, Ele completa. Estamos completamente perdidos, se assim pensar. No livro Eventos Sinais, no capítulo A Chuva Serôdia, Ellen White diz que o Espírito Santo vem à Terra para transformar nosso caráter e personalidade igualzinho ao de Cristo. Porque a igreja, Cristo vem buscar um povo, e esse povo tem a mesma característica de Adão e Eva antes do pecado, a sua imagem e semelhança. Se continuarmos no pecado, pequenininho como seja, estamos sendo inimigos de Deus. Igreja, Jesus está voltando. Então Ele pede a você, homens, aproveitando o momento do Novembro Azul, em se tratando de saúde e saúde integral, homens, façam as pazes comigo e prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus em paz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entendeu a mensagem dessa manhã? Amém? Amém. Você deseja em seu coração fazer as pazes com Deus? Sim, igreja, jovens. Eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração enquanto eu pregava aqui, mas o que Ele te pediu, faça. Como diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preparem-se para se encontrar com o Senhor seu Deus em paz.